Olá, pessoal! Eu agradeço de coração por vocês assistirem mais uma aula do professor Roberto. Eu espero que vocês estejam super animados, concentrados e principalmente muita concentração. Hashtag concentração, hein, garotada? Na aula de hoje nós vamos aprender polinômios. Polinômios, vocês vão aprender aqui teoria, conceitos. Portanto, é fundamental que vocês prestem muita atenção a partir de agora. Como eu disse, hashtag concentração, muita animação. O meu lema é: gente animada aprende com mais facilidade. Hashtag animação e concentração. Então, pessoal, vamos lá. Vamos aprender um assunto novo: polinômios. Polinômio na variável x é toda expressão p de x da forma: polinômio na variável x é igual a A0, x elevado a n, mais A1, x elevado a n menos 1, mais A2, x elevado a n menos 2. Quem que seria o próximo termo? É algo intuitivo. O próximo seria A3x elevado a n menos 3. Vocês estão percebendo que o expoente do x, pessoal, é n menos o índice, ó, n tira 2, n tira 1. Aqui n tira 0, n menos 0 é o n. Então aqui, pessoal, mais até chegar no A índice n. A índice n, pessoal, é x elevado a n menos n. N menos n é 0, portanto, x elevado a 0, ela tá opcional, então não precisa aparecer, ok? Onde vocês vão ter que saber que todo polinômio na variável x, ok? X é chamado de variável, vai ser um número real qualquer. Esse expoente n, n menos 1, n menos 2, até chegar no zero, que aqui é x elevado a 0, ok? São chamados de expoente. E o expoente tem que ser um número natural. Então, n tem que ser um número natural. E esse A0, A1, A2, A3 até A índice n são chamados de coeficientes. Percebam bem, pessoal. O polinômio na variável x, olha um exemplo aqui, ó. Menos 5x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 3x elevado a sexta, menos 6x mais 12. Isto é um polinômio na variável x, onde x é a variável, pessoal, o expoente aqui é o 3, 2, 6, 1. E quando não tem nada, pessoal, aqui é como se fosse x elevado a 0. Tá certo? E x elevado a 0 é 1, portanto, é 12. É o termo independente. Então, todo polinômio, pessoal, tá? Esse número que não acompanha a variável é chamado de termo independente ou coeficiente independente. E o termo de maior grau, olha só, x elevado a n. Se aqui fosse 5, então aqui seria 5 menos 1, 4, 5 menos 2, 3, e assim em diante, ok? O coeficiente dominante é o que acompanha o termo de maior grau. Então, percebam bem aqui, neste polinômio aqui, o termo de maior grau é 6. Então, o coeficiente dominante é menos 3. Aqui, ó, vale a pena vocês colocarem na ordem, organizadamente. Então, aqui vai ficar polinômio na variável x é igual. Quem que possui o maior grau? X elevado a 6. Então, ó, vai ficar menos 3x elevado a 6. E depois, menos 5x ao cubo. E depois, mais 2x ao quadrado. E depois, menos 6x mais 12, onde o 12 é dito o termo independente. Então, a primeira providência aqui é que todo polinômio tem o coeficiente dominante e o termo independente. O coeficiente dominante é o menos 3. Então, o menos 3 é dito coeficiente dominante. E o termo independente é o 12, é o que não acompanha a variável. Então, o 12 é o termo
independente, independente. Então, vocês têm que saber identificar. Coeficiente dominante não é o primeiro que você pega aqui no polinômio, e sim o que possui o maior grau, o expoente. O expoente tem que ter o maior grau. Nesse caso, especificamente, é o 6, ok? Olha o próximo exemplo aqui, o exemplo B. No exemplo B, olha o polinômio aqui. Eu tenho o polinômio na variável x é igual a 3x à quarta, menos 5x à sétima, menos 8x ao cubo, e assim até chegar no menos 6. Se eu perguntar quem que é o coeficiente dominante, o aluno, né, tem que tomar muito cuidado, ou o estudante tem que tomar muito cuidado nesta hora. Porque você vai falar que é menos 5 e menos 3. Não! Pessoal, esses dois termos são termos semelhantes. Então, primeiro, você tem que reduzir os termos semelhantes. Observe bem que menos 5x à sétima com menos 3x elevado à sétima, você vai reduzir esses dois termos, que são termos semelhantes. Então, o polinômio na variável x é igual a menos 5x à sétima com menos 3 dá menos 8x à sétima. Menos 8x à sétima. E depois, quem que apresenta o maior grau? É expoente 4. Então, vai ficar mais 3x à quarta, ele está sozinho, então é só manter. Mais 3x à quarta, e depois 8x ao cubo, só tem ele, então é só manter. Depois, mais 2x ao quadrado. Depois, mais 6x. E tome muito cuidado, o termo independente não é para olhar só o menos 6. Observem bem que o menos 6 e o menos 9, estes dois termos não acompanham a variável x. Então, o termo independente aqui é o menos 9. Olha só que coisa mais meigo, pessoal. Coraçãozinho com coraçãozinho. Eu posso juntar esses dois termos que são termos semelhantes. Então, menos 9 mais menos 6 é menos 15. Agora que você já organizou o polinômio de maior grau para menor, né, pessoal? O expoente, ó, do maior para menor. Agora que você já organizou, agora é possível identificar. Quem que é o coeficiente dominante? Dominante é o menos 8. Então, o menos 8 é dito coeficiente dominante. Dominante. E o termo independente é o menos 15. Então, o menos 15 é o termo independente. Termo independente, ok? Então, no polinômio, vocês têm que saber identificar. Aqui a variável é x, o maior expoente é o 7, ok? Agora, tome muito cuidado, porque você pode dar aquela bugada geral, pode dar uma travada geral. Já caiu no vestibular, tá? Para você assinalar, ele dava item A, B, C, D e E. Qual que representa polinômio e qual que não representa polinômio, tá certo? E assinale qual que não representa polinômio. Então, ele dava item A, B, C, D e E. Aqui eu só dei 3 exemplos. Percebam bem que o item C não é um polinômio. Por quê? O que eu disse para vocês? Para ser polinômio, o expoente tem que ser um número natural. Percebam bem que aqui, ó, este termo, o expoente é natural, mas aqui o menos 4 não é natural. E raiz quadrada de x, tampouco a raiz quadrada de x. Por quê? Percebam bem que raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Toda raiz você pode escrever na forma de potência com expoente fracionário. X elevado a meio ou raiz quadrada de x é a mesma coisa. Por quê? Vamos lembrar, quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Então, raiz quadrada de x ou x elevado a meio é a mesma coisa. E meio não é um número natural. Para ser polinômio, definição, o expoente tem que ser um número natural. Como o expoente aqui não é número natural, nem aqui, ó, esse menos 4 aqui também não é um número natural. Portanto, isto não é polinômio. Muito cuidado, aqui não é polinômio. Justificativa, por causa desse menos 4, não pertence aos naturais, ó, não pertence aos naturais.
e meio também não pertence aos naturais. Tem que ser, ó, vamos lá, tem que pertencer aos naturais, o expoente, para ser um polinômio. Então, toma muito cuidado, tá bom? Vamos lá. Agora, continuando. Valor numérico de um polinômio. O que é valor numérico de um polinômio? O valor numérico de um polinômio é quando substituímos a variável x por um número alfa qualquer. Como é que é? O valor numérico de um polinômio é quando substituímos a variável x por um número alfa, ok? Então, eu tenho o polinômio da variável x, que é x ao quadrado menos 5x mais 6, ok? Então, eu vou substituir esse x por 1. O que vai acontecer no polinômio quando eu trocar o x por 1? Vamos lá? Troca x por 1. Quando é x, é x. Quando é 1, troca por 1. Vai ficar 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1. Quando não tem nada, o coeficiente é 1, certo? Aqui é 1. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1 dá 1. É o próprio coeficiente. 1 vezes menos 5 é menos 5. É o próprio coeficiente. Mais 6. Então, isso aqui, ó. Quando você troca o polinômio por 1, é a soma dos coeficientes, pessoal. É 1 menos 5 mais 6, ó. 1 menos 5 mais 6. 6 mais 1, 7. Tira 5, dá 2. Pronto, é 2. Então, toda vez que você trocar o polinômio por 1, é a soma dos coeficientes. É só fazer 1 com menos 5, dá menos 4. Com mais 6, dá 2. É isso, pessoal. Então, neste exemplo anterior aqui, no item A, percebam bem. Se eu pedir para você calcular P de 1, o que é, né, calcular o polinômio trocando a variável por um número x, valendo 1. Então, ó, a partir de agora, é só trocar por 1. Ó. 1 elevado a 6 tá? É 1 vezes menos 3, é o próprio coeficiente, menos 3. 1 ao cubo é 1 vezes menos 5, é menos 5, o próprio coeficiente. Então, é a soma dos coeficientes, ó. Mais 2, menos 6, mais 12, não perdendo muito tempo. É somar menos 3, menos 5, mais 2, menos 6 e mais 12. É isso. Então, trocar, de novo, a variável do polinômio x por 1 é sempre a soma dos coeficientes, tá bom? Então, preste muita atenção. Então, isso aqui é igual a, né? Vamos somar os positivos? 12 mais 2, 14. Então, vai ficar 14... Menos 3 com menos 5 dá menos 8, ok? Menos 8 com menos 6 dá menos 14. E 14 menos 14 dá 0. Então, quer dizer o seguinte, ó. Troquei a variável x por 1, né? Trocou por 1 é sempre a soma dos coeficientes. Isso aqui é a soma dos coeficientes, hein, pessoal? Preste muita atenção. Soma dos coeficientes. E quando a soma dos coeficientes dá 0, é porque 1 é raiz do polinômio. Toda vez que é 0, a gente fala que é o zero do polinômio. É raiz. Raiz do polinômio é quando dá 0. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Olha só aqui. Olha o outro exemplo. Ó. Vamos trocar o x por 1. Ó. Se eu trocar por 1, é a soma dos coeficientes. Então, você já sabe. Então, vai fazer menos 8 mais 3. Ó, pega só os coeficientes. Mais 8, mais 2, mais 6, menos 15. É a soma dos coeficientes. Vamos somar os negativos? Ó, menos 15 com menos 8 dá menos 23. Vamos somar os positivos. 8 com 2 dá 10. 6, 16. Com 3 dá 19. 19 menos 23 dá menos 4. Pronto. Então, ó, eu troquei a variável x por 1, eu fiz a soma dos coeficientes, dá menos 4 é a resposta. Então, P de 1 é menos 4. Como isso aqui não é polinômio, então, pessoal, você não vai calcular o valor numérico. É só do polinômio, ok? Agora, portanto, pessoal, preste muita atenção. Em qualquer polinômio, trocou por 1, é a soma dos coeficientes. Então, eu vou deixar escrito novamente aqui, ó. Trocar por 1 é a soma dos coeficientes. É sempre isso. Trocar o polinômio por 1 é a soma dos coeficientes. Vai guardando, pessoal. Essa teoria é muito importante. Agora, o que vai acontecer se eu trocar a variável x por 0?
Então, vamos trocar por zero? 0 ao quadrado é 0 vezes 1 é 0. 0 vezes menos 5 é 0. Mais 6. Oh! Trocar por zero sempre vai sobrar o termo independente. Então, trocar por zero, o polinômio é o termo independente. Sempre vai sobrar o termo independente. Então, a partir de agora, sem perder muito tempo, olha este exemplo aqui, ó. Vamos voltar para o exemplo. Vamos trocar a variável por zero. O que é trocar por zero? Resposta é o termo independente, vai dar 12. Ó. Troca por zero vai dar 0, 0, 0, 0, 12. Então, P de zero é 12. Então, quando x é zero, o polinômio deu 12. É isso que você tem que entender, tá bom? É sempre o termo independente. Observe bem neste exemplo também. No próximo exemplo aqui, garotada, olha só. Se eu trocar aqui por zero, o que é P de zero? Trocar por zero, aqui vai dar 0, 0, 0, 0, 0. P de zero é menos 15. Então, quando x é zero, o polinômio vai dar menos 15. É isso, pessoal. Agora, vamos lá. Vamos trocar por 2. O que é P de 2? O que é P de 2? Vamos trocar por 2? Vai ficar 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2 dá menos 10, com mais 6. Então, 6 mais 4, 10, menos 10 dá 0. Toda vez que você troca o polinômio por um número e dá 0, é porque você encontrou a raiz do polinômio. Então, ó, deu 0 é raiz do polinômio. E quando é 3? Ó, 3 ao quadrado dá 9, vezes 1 é 9. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Estou trocando x por 3. Ó, troca x por 3. Mais 6. 9 mais 6, 15, menos 15 dá 0. Opa, encontrei mais um zero. Quantos zeros eu vou encontrar? 2 só, porque como isso aqui, né, o lado direito é polinômio de grau 2, toda equação do segundo grau, ela admite, no máximo, até 2 raízes. Portanto, pessoal, eu já sei que esta equação aqui, ó, né, é só pegar o lado direito igual a 0, usa a forma de Bhaskara e você vai encontrar as duas raízes, que é 2 e 3. Então, quando x é 2, o polinômio vai dar 0. Quando x é 3, o polinômio também vai dar 0. Então, pessoal, toda vez que você troca o polinômio, né, e o resultado dá 0, você tem que saber, né, aqui, ó, fazer o entendimento, entender que são as raízes. Então, pessoal, o 2 e 3 são as raízes. Então, o 2 e 3 são as raízes do polinômio. Porque o resultado deu 0. Igual aqui, pessoal. Esse exemplo aqui, ó. Eu troquei por 1, ó, e deu 0. Troquei por 1 e deu 0. Então, 1 é raiz desse polinômio. 1 é raiz desse polinômio. Então, esse é o entendimento inicial. É isso aí. Muito obrigado. Um beijo no coração.